aqui estamos com o Toque do Dia. Sempre é de muita alegria anunciar a palavra de Deus. E principalmente quando temos a casa cheia aqui do Toque do Dia. Os irmãos de Bolívia estão todos aqui no Toque do Dia. E hoje estamos recebendo Rosângela mais uma vez para deixar o que Deus tem colocado no seu coração. Então, logo mais vamos tirar uma foto com todos os irmãos aqui reunidos aqui no Toque do Dia, nesse dia aqui, um pouco fresco, não? Uma temperatura bem agradável, e assim podemos anunciar a palavra de Deus. Queremos colocar a nossa irmã missionária Rosângela, né? Que tem um ministério na frente da missão neotestamentária com seu marido Isaías. Estão sempre ativos, viajando Paraguai, Argentina, Uruguai, né, nesses dias, e aqui Bolívia e Corumbá. Né? E, então, eles têm um ministério bem amplo e Rosângela sempre está bem ativa, trazendo sempre uma palavra, trabalha com as crianças também. Quando ela está de folga, ela está trabalhando com as crianças. Então, Rosângela, vamos chamar você que chegue até aqui para deixar o seu recado no Toque do Dia. Boa noite a todos, graça e paz. Realmente é um dia especial. Estamos aí com uma audiência internacional. Agradeço aos irmãos da Bolívia que vieram enfrentando a chuva, o frio. Nós nos sentimos muito felizes de poder compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. Agradeço ao Marcos também e a Deus o privilégio de poder anunciar a palavra dele. Tem me chamado a atenção um grupo, ou vários grupos, vários jogadores que têm, quando fazem um gol ou quando termina a partida, eles sempre levantam a mão, agradecem a Deus ou se ajoelham. Nós vemos que o Senhor tem trabalhado nos corações e temos aí os que nós chamamos de atletas de Cristo. Mas uma equipe em particular me chamou a atenção nessa Copa, que é a equipe de Curaçao. Eu nunca tinha ouvido falar de Curaçao, mas é uma ilha do Caribe, na América Central, e eu fui pesquisar sobre esse pessoal, esse povo, quem são eles, porque desde quando eles saíram lá de Curaçao, eles já se reuniram para orar, agradecer a Deus pela oportunidade de vir pela primeira vez à Copa, e também cantavam hinos de louvores ali. O que aconteceu? Essa equipe, vamos dizer assim, iniciante, ela foi o seu primeiro adversário foi a Alemanha. E quem era a Alemanha? Um tetracampeão, não é isso? Ganhou 4 vezes a Copa. Imagina você num time que está começando pela primeira vez enfrentar esse gigante conhecido, jogadores experientes, mas eles enfrentaram de uma maneira maravilhosa, lutaram até o fim, mas a Alemanha fez um gol, fez o segundo, fez o terceiro e fez 7 gols nessa equipe. E a equipe não desistiu e conseguiu marcar um gol. E eles vibraram com esse gol. Vibraram e no final se reuniram para orar, agradecer a Deus e chamaram também os outros, os alemães, para agradecer juntos. Um dos jogadores deles falou assim: no campo nós somos adversários, mas terminou nós somos amigos. É só enquanto dura o jogo que é a competição. Então eu fiquei pensando, eles tinham um gigante para enfrentar. O gigante da primeira vez, o gigante daquela estreia, o gigante de uma equipe super conhecida e respeitada, uma equipe muito preparada também, mas eles não recuaram e eles glorificaram a Deus, deram glória a Deus por poder participar. Então, por isso que eu pensei no nosso tema dessa noite, enfrentando o gigante, ou como é que a gente enfrenta esses gigantes. E pensando nisso, um dos hinos que eles cantaram, a tradução de uma parte desse hino, fala assim: alguém aqui tem um problema nas costas. É um hino em inglês que é muito conhecido, um cântico.
alguém aqui tem um problema nas costas. E essa frase ela é muito citada em fórum assim, de discussão, porque nas suas costas você tem alguma dor, algum peso. Né? Todos nós, às vezes, temos isso, passamos por essa situação. E eles cantaram isso, esse corinho também, esse cântico. Alguém aqui tem problema nas costas. Ou seja, quem é que não tem problema nas costas? Quem é que não tem algo que preocupa? Algum gigante. Então, quais são os nossos gigantes? O que está na nossa costa? O que está pesando nos nossos ombros? Né? Essa é a reflexão dessa noite. E o texto base que eu escolhi foi 1 Samuel capítulo 17, do versículo 1 até o 58, que narra uma história para nós já bastante conhecida, mas que eu quero falar de algumas partes dela. No versículo 45, ali fala de Davi, da sua trajetória, vamos dizer, um cuidador de ovelhas, um pastor de ovelhas. E ao pensar em Davi, eu fico meditando quantas noites ele passou ali protegendo esse rebanho, os perigos que enfrentava, o sono, a chuva, o frio, e ele sempre ali cuidando daquelas ovelhas. E ele achava tempo ainda para louvar a Deus. Fez muitos cânticos, muitos louvores, escreveu. Tinha esse dom e ele escreveu muita coisa bonita. Mas quando ele foi enfrentar os gigantes, quando ele chega ali, que ele vai levar comida para os seus irmãos e ele vê aquele homem enorme desafiando o povo de Israel, ele fica indignado. Ele pensa, não é possível, não é possível que esse incircunciso, esse filisteu, esteja desafiando o povo de Deus. Ele não se conforma com essa situação. E ele enfrenta esse gigante. E no versículo 45, ele fala, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi podia ver o tamanho daquele gigante, ele podia ver a estrutura que ele tinha, a ousadia daquele gigante também de desafiar o povo de Deus, mas ele não olhava simplesmente para o que estava na sua frente. Fala, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Como é que nós estamos enfrentando os nossos gigantes? Os nossos problemas, as nossas dificuldades, aquilo que está sobre nossos ombros. Não todo gigante que a gente enfrenta tem quase 3 metros como aquele, mas nós pensamos no gigante físico, no sentido de Golias, e pensamos nos gigantes que são as situações que a gente pode encontrar aí, que são os problemas, o medo, muitas vezes o medo para nós é um gigante. As enfermidades também são gigantes que a gente enfrenta. Dificuldade financeira é um gigante também. Não tem 3 metros, mas preocupa, tira sono. Alguns traumas emocionais que às vezes nós temos de infância ou de adolescência, coisa que nós carregamos. E também desafios espirituais. Quando no início do nosso ministério em Porto Alegre, nós enfrentamos um gigante de começo. Nós mal conhecíamos os irmãos, até por nome, eram poucos, mas nós não tínhamos intimidade com eles. Enfrentamos uma luta espiritual. E o que aconteceu com essa luta espiritual? Era alguém necessitado do Senhor Jesus Cristo, mas que vinha ali durante o dia todo, qualquer hora, uma pessoa carregada, né, de demônios, e nós estávamos em 3 missionários. Em determinado momento, Isaías e esse missionário já tinham planejado que eles viajariam. E eu perguntei, já há 1 mês a gente luta com aquele homem. Né? E eu perguntei para eles assim, mas vocês vão viajar mesmo? Vocês vão viajar mesmo? E o irmão olhou para mim, o outro missionário, e falou,
irmã, você está com medo? Era o meu gigante, eu estava com medo de ficar sozinha para enfrentar aquela situação, com 3 crianças pequenas. Porque quando a situação ficava difícil, eu pegava as crianças e saía, e os 2 ficavam com o rapaz, né? Enfrentando aquilo. E agora? Que os 2 viajariam e eu ia ficar só com as crianças. E eu falei, irmão, eu estou com medo. E o que ele falou para mim, nunca me esqueço, porque parece, sabe quando a pessoa pega um balde de água fria e joga na sua cabeça? Foi isso que eu senti. Ele olhou bem para mim e falou, irmã, a senhora está trêmula nos braços do Senhor. Eu falei, realmente, aquilo, quando ele falou isso, parece que eu senti esse balde de água fria sendo jogado na minha cabeça e me sacudindo também, me fazendo despertar. Eu falei, eu estou nos braços do Senhor. E eu estou trêmula, eu estou com medo. Aí eu olhei para eles e falei assim, Isaías falou, e agora? Viajamos ou não? Eu falei, não, pode viajar. Não tem problema, eu vou ficar. Eu e Deus, né? E as crianças. E assim foi. E pela graça de Deus, o Senhor fez com que aquela situação não ficasse tão difícil, porque aquele rapaz não voltou mais. Meu receio é que ele voltasse naqueles horários todos desencontrados, e como que eu ia fazer para falar com ele, né? Mas graças a Deus, então foi o início do ministério já um gigante. Outro gigante, nós tivemos algumas dificuldades na própria igreja de questão cultural, né? Cultural. Mas depois também passou. Então são gigantes que nós enfrentamos. E a história de Davi e Golias nos ensina que os gigantes, eles podem ser vencidos quando nós confiamos em Deus. Quando nós confiamos. E a primeira coisa, quando nós temos um gigante, a gente tem que identificá-lo. Pensar assim, alguns passos para vencer os gigantes. Identificar. Quando nós ensinamos as crianças sobre o pecado, a gente diz para elas assim, olha, você tem que confessar o seu pecado, você tem que contar para Deus. Nós não usamos o confessar, nós usamos contar para Deus que você pecou. Mas não é assim, Senhor, me perdoa os pecados, perdoa os meus pecados. Não, você tem que dizer, Senhor, me perdoa porque hoje eu menti, me perdoa porque hoje eu desobedeci. Você tem que dar nome ao pecado. E assim mesmo com relação aos nossos gigantes, nós temos que dar nome. Nós mesmos, em primeiro lugar, enfrentar os nossos gigantes. Assim como eu contei que eu tive que entender que o meu gigante, naquele momento, era o medo. Né? Medo. Apesar de estar nos braços do Senhor, mas estava com medo. Né? Então, a primeira coisa, o gigante, ele representava uma ameaça constante para Israel, não é verdade? Ele representava isso. E os nossos gigantes hoje podem ser o medo, a ansiedade, a depressão, a insegurança, as dívidas, os problemas conjugais também, rebeldia dos filhos, mágoas ou ressentimentos, pecados persistentes e falta de fé. Né? Podem ser os nossos gigantes. Então nós temos que identificar, pedir ao Senhor que examine o nosso coração, como o salmista fala, Senhor, absolve-me das faltas que me são ocultas, mas aquelas que eu posso enxergar, eu tenho que confessar, dizer o nome delas. Às vezes nós falamos para as pessoas, me desculpa aí por qualquer coisa. Não. Que coisa? Que qualquer coisa? Então aqui nós estamos identificando. A primeira coisa, identificando os gigantes. Depois, qual gigante tem se levantado, pensado então? Qual gigante desses que eu citei tem se levantado para a sua família, contra você e contra a sua família? A outra coisa que nós temos que ver com relação aos gigantes é que eles tentam nos intimidar. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 16, nós vemos que Golias estava ali 40 dias insultando o povo de Deus. 40 dias. Não é fácil, hein? 1 dia, 2 dias, 3 dias, 40 dias insultando. Então eles tentam nos intimidar.
Da mesma forma, também os nossos problemas nos desgastam diariamente, os nossos problemas. Quais são eles? Pensamentos negativos, o que mais que nós temos? Notícias ruins, acusações do inimigo, que ele é mestre em acusar, sentimentos de derrota. Então, são coisas que eles com as quais o gigante tenta nos intimidar. O objetivo do gigante é nos paralisar. Mesmo antes de você entrar, antes da batalha começar, ele já quer te paralisar. E uma observação, né? Nós não devemos permitir que a voz do gigante fale mais alto que a voz de Deus. Não devemos permitir que a voz do gigante fale mais alto que a voz de Deus. Foi o que Davi fez. Ele não permitiu. Ele viu o tamanho daquele gigante, ouviu as ameaças dele, mas ele não permitiu que aquela voz fosse maior do que a voz do Deus que ele confiava. Davi enxergou o gigante. A terceira coisa que nós podemos ver ao enfrentar os gigantes, identificá-lo, ver que ele tenta intimidar, enxergar o gigante de forma diferente. Foi o que o Davi fez aquela vez. Enquanto todos viam aquele gigante como alguém invencível, o que Davi via? Ele via alguém que estava afrontando o Deus de Israel. Quem é esse? Quem é esse que está enfrentando? Todos olhavam, esse homem forte, poderoso, ameaçador. Mas Davi não via assim. Ele via alguém, quem é ele para afrontar o Deus vivo? Interessante. A diferença não estava no tamanho do gigante, mas na perspectiva de Davi. Eu quero dar um exemplo aqui do missionário Isaías. Ele sempre estimula os jovens a irem mais adiante. Ele fala assim, olha, se fulano conseguiu, você vai conseguir. Ele diz que ele sempre pensou assim, olha, se alguém conseguiu, eu posso conseguir. É difícil, mas eu posso conseguir também. Se alguém conseguiu, eu também sou capaz, confiado no Senhor, né? Buscando a força, a graça, a sabedoria que vem de Deus. E foi o que Davi fez. Tá? Ele olhou o gigante de forma diferente. O que Davi sabia, se nós formos pensar? O que Davi sabia? Deus já havia sido fiel antes. Não? Livrou Davi do urso, do leão, deu vitória para ele ali. Conhecia esse Deus maravilhoso, Deus estava com ele tinha essa segurança. E outra coisa que ele sabia é que a vitória vinha do Senhor, não vinha daquele preparo daquele homem. Em 1 Samuel 17:37, ele fala, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará deste filisteu. Aquele Deus que foi fiel com ele lá, enquanto estava só com seu rebanho, seria fiel novamente com ele ali. Que certeza maravilhosa, né? Como que nós estamos com relação a isso? Como é que nós nos lembramos do livramento passado? Às vezes a gente esquece rápido as coisas. Esquece rápido. Mas quando a gente se lembra das coisas que Deus fez para nós e quantas coisas Ele nos livrou, o que ocorre? Nós encontramos forças para enfrentar as batalhas. Enfrentamos. A quarta coisa que nós podemos pensar com relação a enfrentar gigantes. Não vista a armadura dos outros. Saul quis beneficiar Davi, um jovem pequeno diante daquele homem. Claro, ele não era não Davi, mas ele era pequeno em relação a quase 2 metros, quase 3 metros, 2,90 metros mais ou menos, aquele gigante. Vamos equipar você. Davi não conseguia nem andar com a armadura de Saul. Saul teve boa intenção de querer dar para ele a proteção, mas ele recusou. Ele sabia que aquilo ali, em vez de ser proteção, ajuda, era um estorvo e se livrou dela. Qual que é a lição que nós tiramos daí? Você não precisa ser igual aos outros para vencer. Você não precisa ser igual aos outros para vencer. Eu me lembro também, fazendo aqui dando um exemplo prático, eu sempre admirei muito a missionária Ruth Decker, sempre admirei. Uma vez eu falei para ela,
irmã Ruth, eu gostaria de ser como você. E ela falou, não, não, Deus te fez diferente de mim e nós precisamos de você. Duas Ruth, não. Tá bom você do jeito que você é, né? Então, para mim foi um estímulo também aquilo que ela falou. Então, nós não precisamos ser igual aos outros. Outra coisa, Deus usa aquilo que Ele colocou nas suas mãos. O que Deus usa? Aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Algumas pessoas vencem os seus gigantes através de quê? Da oração, outros através do jejum, outros através do louvor, outros da perseverança, outros sabedoria, Deus dá sabedoria para ele enfrentar aquela situação, e outros através da própria palavra de Deus. E aí eu quero lembrar também o fundador da nossa missão. Os irmãos contavam que quando alguém perguntava para ele, irmão Alexandre, tal coisa com relação à palavra, ele respondia, o que diz a palavra? Então ele recorria sempre à autoridade da palavra, não aquilo que ele sabia, o que ele podia explicar para a pessoa. Mas o que diz a palavra? E quando a pessoa dizia, eu não sei, então vai buscar. Busca na palavra, depois nós conversamos. Interessante, né? Então, vencia dessa maneira. Então, nós temos que vencer através daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então, que aplicação nós fazemos dessa parte quando fala não vista a armadura de Deus? Pare de se comparar com os outros. Deus tem uma estratégia específica para a sua vida. O quinto ponto que nós vamos ver é escolha as suas pedras. Aí me chama a atenção também essa atitude de Davi. Davi pega quantas pedras? 5 pedras. O que era isso? Insegurança? Eu vejo dessa maneira. Ele sabia que ele era exímio, vamos dizer, apto, capaz de usar aquelas pedras, estava acostumado a usar ali com o rebanho para afastar os inimigos, os animais. Mas ele vai e pega 5 pedras, porque ele não confiava na sua habilidade pessoal. Ele confiava naquilo que Deus podia fazer na vida dele. Mas ele também não foi inconsequente. Ele leva 5 pedras. E em 1 Samuel 17, 45, como nós já lemos, fala, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A gente vê ao escolher as pedras que Davi, ele não confiava nelas e nem na sua habilidade, como eu falei. Onde que estava a confiança de Davi? No Deus de Israel, que ele já havia provado várias vezes. Davi escolheu 5 pedras lisas antes de se enfrentar o gigante. As nossas pedras espirituais podem ser a primeira, vamos pensar assim, a pedra da fé. Pedra da fé. Hebreus 11:1 fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Que maravilhosa definição de fé. Firme fundamento do que se espera e prova das coisas que se não vê. Essa era uma das pedras que Davi tinha e que eu e você também temos com certeza. Se você já reconheceu a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, essa é uma pedra fundamental. Foi o primeiro passo para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Ter fé, acreditar em Deus, acreditar no seu amor, reconhecer o nosso estado de pecador e ter fé para crer também que Jesus morreu na cruz no seu lugar e no meu para pagar o preço do nosso pecado e que deseja habitar em nós através da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E dessa maneira você se torna filho de Deus. Quando você crê nele, crê em Deus, recebe o Senhor Jesus Cristo na sua vida, então essa pedra é fundamental e se torna filho de Deus. A segunda pedra que ele usou, Davi, foi a pedra da oração. Da oração. Em Filipenses 4:6 fala assim,
Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. A pedra da oração. Nós escutamos bastante. Eu estou inquieto, eu estou ansioso, eu estou inquieto. Por quê? Aqui é bem claro, não estejais. Diante de quem eu devo colocar a minha ansiedade, a minha inquietação, o meu medo, ou o meu desafio, ou o meu gigante? Davi colocou diante de Deus. Eu não vou no meu nome, eu não vou por mim mesmo, eu não vou com armadura, eu vou com aquilo que eu estou acostumado, que são as 5 pedras, que isso aí eu sei mexer com elas, mas eu vou em nome do Senhor. E por isso ele não estava nem um pouquinho preocupado, inquieto. Ele sabia em quem ele confiava. A pedra da oração é importantíssima, levarmos ao Senhor os nossos gigantes, ou o nosso gigante, né? Outra pedra, pedra da palavra, Salmo 119, 105, fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu citei o exemplo do fundador da nossa missão, que recorria à palavra de Deus. E eu falo que uma das coisas que me firmou na igreja neotestamentária foi justamente porque as minhas dúvidas, as minhas perguntas, as minhas inquietações na adolescência, quando eu perguntava para a liderança da igreja ou para o meu avô, eles me levavam à palavra de Deus. E isso me tranquilizava, me confortava. Então, a palavra é importante, é lâmpada, é luz. Outra pedra, a quarta pedra, a pedra da obediência, João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará minha palavra. É clara. A pedra da perseverança, Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E para completar essa questão dessas pedras, Tiago 1:12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Que interessante, 5 pedras, a pedra da fé, a pedra da oração, a pedra da palavra, a pedra da obediência e a pedra da perseverança. Não desistir, perseverar. Eu tenho escutado muitas pessoas dizerem: não, mas eu fui igreja A, B, C, eu me desiludi, eu me desanimei e eu voltei atrás, eu não quero, não vou seguir. Não voltei não, eu estou bem, eu e Deus. Não existe igreja do eu e Deus. A igreja é o corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo, e se você não está nela, você está fora da palavra. Você não perseverou. Você tem um gigante a ser vencido e precisa voltar a ler a palavra, o que diz a palavra. Não deixemos de congregar-nos. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Alguém te desiludiu? Provavelmente você desiludiu alguém também, porque somos imperfeitos. Somos imperfeitos. Mas o Senhor nos chama a perseverar. Não cansar. Cansei de trabalhar para o Senhor. Cansei de fazer o bem. Não vale a pena. Não é assim. Essa pedra precisa ser preservada. E pensando agora em como enfrentar, nós falamos algumas coisas sobre os gigantes. Primeiro, identificá-lo. Depois, saber que ele quer nos intimidar. Enxergá-lo de forma diferente. E o item 4, não vestir a armadura dos outros. Né? Escolher as pedras. Importante, escolher as pedras, as armas com as quais você vai lutar. E o 6º ponto é enfrentar o gigante. Enfrentar o gigante. Você está disposto? Eu tive que falar isso aquele dia. Olha, meu gigante agora, nesse momento, é o medo, a insegurança. Mas não, podem viajar, que eu vou entregar na mão do Senhor e vou vencer esse gigante. E consegui.
Não por mim, mas pela graça de Deus. Foi fácil? Não foi fácil. Foi bastante difícil. Mas Davi não fugiu quando ele viu o gigante. Ele correu em direção ao gigante. Muitas vezes nós tentamos ignorar o problema. É mais fácil, vamos ignorar esse problema que tá pesando nas minhas costas, o que está me doendo. Ignorar. Ou então adiar a decisão. Mais tarde eu vou cuidar disso. Mais tarde eu vou cuidar disso. Ou fugir dos conflitos. Os conflitos são bons para quê? Para que nós reflitamos. Não para que a gente brigue, mas para refletir. Quando encontramos conflitos, oposição, nós podemos refletir. E o sexto ponto, então, nós nos lembrarmos ao enfrentar os gigantes, que a vitória pertence ao Senhor. A vitória não é nossa, a vitória é do Senhor. A pedra derrubou Golias. A pedra derrubou Golias. Mas a vitória veio de Deus. Não foi o que Davi falou? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou com o que eu tenho nas mãos aqui. O que você tem na mão para enfrentar o seu gigante? Você tem. E eu me lembro de um livro que foi escrito por Zigomar. Esse livro tem um título bastante chamativo: Deus não faz aquilo que você pode fazer. E agora, nessa viagem para a Argentina, tem um irmão que ele repetiu uma frase e eu perguntei para ele: irmão, o que significa isso? Porque eu achei que ele era um homem tão sensível, mas quando ele falava aquilo, me parecia que não era... Eu fiquei em dúvida e eu resolvi esclarecer com ele. Porque ele dizia assim, não, contava alguma situação e ele falava, mas eu não vou me fazer cargo do problema dele. Falei, o que significa isso, irmão? Ele falou, eu fui até, tentei ajudei até um ponto. Mas, o que ocorre? Tem coisa que ele tem que resolver. Não é mais comigo, é com ele. Então aqui também, Deus não faz aquilo que você pode fazer. Tem coisas que são seu gigante, que é você que tem que tomar a decisão. Você que tem que enfrentar. Que foi o que Davi fez. Ele enfrentou. E ele venceu. E Salmo 20, versículo 7 diz, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Nenhuma força humana substitui a dependência de Deus. Isso me chamou a atenção em Davi. Eu vou levar as 5 pedras. Eu sei que eu não preciso delas, mas eu vou levar. Vou apresentar para o Senhor aquilo que eu tenho. As minhas habilidades, a minha vontade de vencer, a minha fé nele, eu vou levar. Precisou usar só uma, né? Precisou usar só uma, mas ele teve que usar a sua pedra. Né? Então, não sei que pedra você tem aí para enfrentar o seu gigante, mas a certeza é que a vitória é do Senhor e você vai encontrar satisfação em derrubar esse seu gigante. E podemos concluir, então, que os gigantes eles não aparecem para provar o tamanho da nossa fraqueza, mas para revelar o poder de Deus. Olha que diferente. Então, os gigantes não aparecem para provar o tamanho da nossa fraqueza, mas para revelar o poder de Deus. E a pergunta quando surge um gigante na sua vida não é: qual que é o tamanho do seu gigante? Essa é a pergunta que eu vou te fazer. Qual que é o tamanho do seu gigante? A pergunta é, qual que é o tamanho do seu Deus? Uma vez eu fiz essa pergunta para uma pessoa que anos vivia doente. Fazia uma série de exames e sempre respondiam para ela, a senhora não tem nada, a senhora não tem nada. Eu falei para ela, olha, muitas vezes Deus curou até com a sombra dele. Jesus curou quando estava aqui na terra, até com a sombra. Mas teve momentos que Jesus fez uma pergunta que para nós pareceria óbvia. Perguntar para o cego, o que você quer que eu te faça? O que um cego quer? Ver. Perguntar para o paralítico, o que você quer que eu te faça? E eu falei, então, baseado nisso, eu vou te fazer uma pergunta, irmã. O que você quer ser curada? Claro, Rosângela, claro que eu quero ser curada. Eu falei, não é verdade. Há quantos anos você está doente, entre aspas, né? Ela tinha esse gigante.
necessidade de chamar a atenção, necessidade de afeto. E ela, então, a pessoa doente, você trata com delicadeza, você não machuca, não enfrenta, não confronta. E eu fui confrontá-la. Eu falei, não, você não quer ficar curada. Como que você fala isso? Verdade. Ou você não quer ficar curada, ou o seu Deus é desse tamanho, porque o meu Deus já teria te curado. Bom, ficou brava comigo. Depois passou. Mas são situações. Quer ser curada? Você quer vencer o seu gigante? Essa é a pergunta. Você quer vencer? Rosângela, é muito grande. Não, é muito difícil. Quem falou que seria fácil? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a promessa do Senhor. Porque para Deus não há nada impossível, não é o que diz Lucas 1,37? E eu quero deixar um desafio. Terminando aqui, deixar um desafio para você. Escreva o nome do seu gigante. Escreva o nome do seu gigante. E do lado do seu gigante, você coloca três versículos bíblicos referentes àquilo que você está passando. Tá? Então você vai decidir o que fazer. Que pedra você vai utilizar para enfrentar o seu gigante e vencer com toda certeza. Amém? Deus abençoe cada um essa noite e o privilégio de ter falado com vocês neste momento. Amém.